Hoje eu quero te falar de um livro fundamental para esse momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, um livro que nos relata aqui os pormenores da vida daquele que foi o responsável pelo extermínio de mais de 5 milhões de judeus em Auschwitz, um campo de concentração nazista implementado durante a Segunda Guerra Mundial, que exterminou inimigos, principalmente a perseguição aos judeus, mas não só. A gente sabe que o nazismo se pautou também pelo extermínio de homossexuais, de negros, de comunistas, de dissidentes políticos, de todos aqueles que se colocavam contrários ao partido, esse partido que cresceu e se expandiu durante a Segunda Guerra Mundial e que era uma ameaça para todos aqueles que defendiam princípios democráticos e humanitários. Então, A Morte é Meu Ofício, de Robert Merle, é o livro que a gente vai conversar hoje, essa publicação da editora Vestígio, um lançamento no ano de 2022, Robert Merle, que nasceu na Argélia, e ele que escreveu essa obra aqui há mais de 70 anos. Então, ele teve a sua primeira tradução agora para o português, chegou aqui para nós, brasileiros, podermos ter contato com esta obra. E essa é uma oportunidade da gente poder revisitar a história não só no contexto da Segunda Guerra, mas também da Primeira Guerra Mundial. Porque o livro ele começa em 1913, se não me engano, vou confirmar para vocês aqui, 1913 e vai se encerrar em 1945. Então é uma narrativa em primeira pessoa, nas palavras de Rudolf Lang, codinome de Rudolf Höss, que foi o líder, o oficial nazista responsável então pelo campo de concentração de Auschwitz, e a gente vai acompanhar todo o passado da vida deste oficial nazista. Ele foi muito criticado, o Robert Merle, o autor da obra, porque na época as pessoas entendiam que essa obra era uma forma de alguma forma humanizar um monstro, né? Uma pessoa que não tinha nenhum tipo de sentimento, de empatia, de humanismo, porque ele era frio e calculista nas suas ordens, na forma de tentar agilizar o processo que levava ao extermínio, principalmente dos judeus que eram capturados e levados para Auschwitz. Só que eu até comentei isso lá no meu perfil do Instagram, para quem não nos segue por lá, dá uma chegada por lá também, no Sujeito Literário, que eu acho que esse é o ponto alto da obra, porque ele nos permite pensar dentro de uma perspectiva de construção desta personalidade, da sua infância, né? Uma criança que tinha um pai que era um fanático religioso, uma pessoa conservadora e que aprendeu a se colocar no mundo, este menino, né, ainda quando criança, Rudolf, a partir de uma educação mera e simplesmente para obediência, para não ter um questionamento, um pensamento crítico, uma reflexão sobre tudo aquilo que o seu pai o ordenava, e tanto a ele quanto às irmãs, e de uma forma até sádica, né, misturando aqui um pouco do seu fanatismo religioso com aquilo que ele passava para os filhos, problemas de ordem moral, de desvios no casamento, de culpa que esse pai espiava, né, a partir dos seus filhos. Então ele condenou o seu filho, por exemplo, desde o início, a tentar levá-lo para um caminho da igreja. Queria colocar ele como um sacerdote, levar ele a se tornar padre no futuro. Isso foi uma primeira situação que aconteceu na vida do Rudolf, e ele vai acabar pegando uma certa aversão a essa formação mais cristã, digamos assim, claro, pautada dentro desse extremismo religioso do pai, né, um fanático religioso, mas ele acaba direcionando esse aprendizado dele para a obediência, essa intenção dele de não questionar nunca nada, a hierarquia, né? Ele leva para o resto da vida. E aí para ele foi muito fácil assimilar então a saída de Deus, da igreja, como aquele ao qual ele respondia, para a personificação de um mito, de Adolf Hitler como o ser supremo, e a Alemanha acima de tudo, como este espaço, esta nação a quem ele tinha agora então um porquê de servir, né? Uma causa a servir e um porquê de seguir ordens sem questionar. E aí a questão da obediência é central nessa obra. Tem uma passagem do livro que marcou bastante porque ela perpassa, né? A ideia de obedecer sem questionar, ela perpassa todas essas linhas, onde ele diz assim, ó: desde então, portanto, tudo se tornara perfeitamente simples e claro. Não tínhamos mais questões de consciência a debater. Bastava sermos fiéis, ou seja, obedecer.
Nosso dever, nosso único dever era obedecer. E graças a essa obediência absoluta, consentida no verdadeiro espírito de Schwarzkopf, estávamos agora seguros de jamais nos enganar de novo, de trilhar sempre o caminho certo, de servir inabalavelmente, nos bons e nos maus dias, ao eterno princípio, a Alemanha acima de tudo. Olha, é inevitável, e aqui também no pós-fácil, o tradutor ele vai colocar essa questão, né? É inevitável não trazer relações com o momento que nós vivemos hoje no nosso país. Né? O pós-fácil, que é colocado aqui pelo tradutor da obra, né? Até vou dar o nome aqui do tradutor, o Arnaldo Bloch. Ele vai escrever em março de 2022, aqui esse pós-fácil, com o título O Ofício de Traduzir a Morte. Então ele vai estabelecer onde estariam os Rudolfs hoje, porque essas características, né, do que não é da noite para o dia que surge um governo nazista, um governo fascista, né, porque o nazismo é uma das principais expressões do fascismo na Europa, e a gente está pensando também no contexto em que a Alemanha, ao findar a Primeira Guerra Mundial, ela saiu humilhada, né, com o Tratado de Versalhes, e ali se construiu um ódio muito grande, né, àqueles que teriam saído vitoriosos, principalmente com relação aos franceses. Isso vai sendo incorporado porque nesse contexto, né, do entreguerras, a gente tem em 1917 a Revolução Russa que sai vitoriosa. Então havia um temor muito grande, tanto na Alemanha quanto na Itália, onde se desenvolvem esses partidos com inspirações fascistas, de que o socialismo pudesse ser implementado nesses países na Europa, né, tanto na Alemanha quanto na Itália. Então um temor muito grande do comunismo. Isso é um dos pontos centrais aqui para que se funde um partido, né, por parte de Hitler ali, que vai se desenvolver em 1930, como opositor ao socialismo, né? O nacional-socialismo, que muita gente confunde, aí não sei se com má intenção ou por ignorância mesmo, ele era opositor ferrenho ao comunismo, tanto que muitos comunistas também foram levados para os campos de concentração. E para isso eles fundam esse partido de extrema direita, né, partido nazista, e também criam a sua própria segurança, as polícias que faziam as seguranças daqueles que eram partidários do nazismo. Então criam-se as milícias, né? As milícias são ali utilizadas também para criar dentro do espaço rural, em meio às fazendas, um grupo forte que fosse se construindo ali, se colocando como necessário para depois da vitória deste movimento, que eles já previam a vitória deste movimento, porque cada vez mais pessoas aderiam a este movimento nacionalista, que era um movimento ultranacionalista, e como a maior parte de vocês sabe, era baseada também no eugenismo, na questão da raça pura, num projeto de expansionismo, né, ou retomar um projeto de expansionismo, que foi também uma das causas da Primeira Guerra Mundial, e também uma perspectiva de que eles eliminariam todos aqueles que não serviam a essa nova formatação de uma sociedade ideal. Então tudo isso nos é levantado aqui do ponto de vista histórico, para que a gente possa refletir, sim, é para isso que serve também a literatura, né, não só para o entretenimento, não só para a questão estética, né, da obra de arte, que a literatura, toda a literatura é sim também uma obra de arte, mas para a reflexão das nossas vidas, do contexto em que vivemos hoje, das características que nós conseguimos identificar em relatos históricos reais, de situações da humanidade, que nós temos que evitar que qualquer coisa semelhante ou próximo a isso possa vir a acontecer novamente. É inadmissível hoje, isso aqui a gente estava falando de um livro que traz um relato do século XX, das duas grandes guerras e das atrocidades que por lá ocorreram, mas que nos mostra o porquê desses conflitos. Tem a questão econômica presente? Tem a questão de expansão de territórios, o imperialismo presente? Tem sim. Tem a questão da humilhação dos tratados, como foi, eu acabei de dizer para vocês aqui na resenha, né, o Tratado de Versalhes, que foi imposto, uma série de sanções foram impostas à Alemanha, claro que sim. Mas tudo isso tem uma resposta por parte dessas organizações políticas, de como que se reorganizam as forças políticas, e aí a gente tem características de como que se dá uma resposta a tudo isso. A sociedade ela vai
agindo de acordo com a natureza humana. E a natureza humana a gente sabe aonde que ela pode nos levar. Então, aqui o fundamental, eu acho que é trazer sim para a realidade hoje e pensar aonde nós podemos de novo chegar sim, se não tivermos a capacidade de compreender. E quando nós falamos em autoritarismo, quando nós falamos em ditaduras, quando nós falamos de inspirações, de governos com inspirações autoritárias, a gente está falando de algo que a gente precisa embasar na teoria, nas experiências históricas, e não num achismo, certo? E é isso que há também no Brasil hoje. A gente tem um governo que não esconde que, se pudesse, ele seria um governo militar, no sentido estrito realmente, não só de colocar militares em alguns postos chaves do governo, mas ter interferência do poder militar em decisões que não cabem ao poder militar. Um governo que não esconde que já interferiu sim na Polícia Federal e fala isso abertamente, que vai interferir, que interferiu e continuará interferindo para que não sejam investigados os seus. E assim mesmo, um governo que abertamente prega a resolução dos conflitos pelas vias de fato, dos conflitos políticos, incentiva a todo momento a violência política, né? Não baixa o tom, fala em esticar a corda, acabou o quê? A democracia só acaba, e ela pode caminhar para acabar assim, na medida que o poder executivo, ele tem o domínio de todas as outras instituições. Então se condena muito o que foi feito na Venezuela com o Hugo Chávez, que foi até lá e tomou conta do parlamento e tomou conta do poder judiciário e o que quer, né, o que pretende Jair Bolsonaro no Brasil. Esse é o questionamento que a gente tem que fazer a partir de leituras que nos permitem essa reflexão, como é o caso de A Morte é Meu Ofício. Quando o governo já diz, eu já tenho a maioria no Congresso, eu, o Poder Executivo, então, se reeleito for, nós poderemos avançar em ter também a maioria no Poder Judiciário. Estamos caminhando para onde? Por favor, é uma questão de reflexão. E aqui não é viés de direita ou de esquerda. É uma questão de civilidade, de defesa da democracia, de compreensão de que as instituições precisam ser autônomas, né? Então, essas reflexões para trazer para o momento atual, para pensar aonde nos leva o ultranacionalismo, aonde nos leva o fanatismo religioso, fanatismo político, aonde nos leva todas essas formatações de discursos populistas, de resoluções fáceis para problemas complexos, como é a questão da corrupção. A gente vai falar de mensalão, de petrolão, de compra de votos. Isso é algo sistemático, né? Agora o orçamento secreto, isso ocorre sistematicamente na política nacional. Desde a compra de votos no Congresso, durante a emenda da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, perpassando todos os outros problemas que nós enfrentamos sim na democracia, ninguém nega isso. Agora, a gente tenta resolver dentro da democracia, que ainda é sim o melhor regime que nós temos para poder vivermos com a maior possibilidade de liberdade possível, as divergências, a pluralidade, né? Um governo que tem que assumir o governo, governar para todos, ou a gente joga tudo fora e caminha para sociedades autoritárias, como nos narra experiências como essa que foi mostrada aqui em A Morte é Meu Ofício. Livraço do Robert Merle, que está sendo publicado pela editora Vestígio aqui no Brasil. Um livro importantíssimo por tudo isso que eu disse para vocês, um livro fundamental, um livro urgente para que a gente possa resgatar na história recente da humanidade aquilo que a gente não quer que se repita e aquilo que a gente precisa evitar, defendendo sempre, acima de tudo e de todos, a democracia. E é então este o livro que eu te recomendo fortemente para que tu faças a leitura, A Morte é Meu Ofício, de Robert Merle. Até uma próxima resenha ou um vídeo aqui no canal Sujeito Literário. Te deixo aquele abraço e a gente vai se falando aqui então. Até a próxima. Tchau, tchau.